Muito bem, de novo aqui Química, de novo professor Odoni, e aqui nós estamos para mais um pouquinho de um assunto que é delicado, mas que a gente tem que dominar, porque aparece nas provas. Então a gente tem que ter cuidado com esse assunto chamado soluções. Nós estamos na parte 4 das soluções, que é um assunto muito importante dentro daquele conjunto de assuntos chamado físico-química. Físico-química, não tem a ver com física esse negócio? Tem. Tem, tá? Quando a gente fala em concentrações, a gente fala muito em concentrações aqui, o pessoal fica pensando, mas a gente calcula isso na química, né? Concentração é a propriedade física das soluções, tá? Tá mais concentrado, menos concentrado. Mas como a física não trabalha com essas reações químicas que as soluções fazem, bota uma, bota outra, e aí reagem, então é a gente que toma conta desse assunto aí, tá? Muito bem. Hoje, aula 47, CISC pré-ENEM e titulação ácido-base. Como assim, Odoni? Tu já imaginou um ácido, e o ácido se dá bem com a base, né? Ácido tem hidrogênio e base OH. O sal é o produto da neutralização do ácido com a base, não tem como errar não. Viu? Pois é, e se a gente pega um ácido e coloca ele junto com a base, a gente sabe que reage e forma um sal e água, né? A gente quer, então, neutralizar a ação do ácido. Lembra que a água, que é o produto da reação de neutralização, é uma substância neutra. Daí vem o nome neutralização. Então, substância neutra, água. E aí, o que acontece? Misturando o ácido e a base, a gente vai ter isso. Vamos pegar uma reaçãozinha para a gente ver? Vamos pegar uma reaçãozinha para a gente ver. Eu tenho ácido clorídrico do estômago, eu coloco soda cáustica e os dois reagem. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. O ácido tem um hidrogênio e a base tem um OH. Vai dizer o quê? O Odoni vai formar uma água. Um H se junta com OH e vai formar uma água. E o sal? O sal é assim, ó. O cátion vem da base, o ânion vem do ácido, preste bem atenção que a química é fácil. Lembra disso? Pois é, tá? Isso lá nas aulas anteriores, lá nas funções inorgânicas, mas essa reação para nós é importante. Por quê? Qual é a primeira coisa que eu observei aqui? E está lá naquela aula também, a mesma situação. Quando eu fui fazer a reação, montar essa equação, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, ó, o número de hidrogênios aqui, OH+, tem que ser igual ao de hidroxilas OH-. Porque um hidrogênio H+, casa com uma hidroxila OH-. A proporção, nesse caso, é 1 para 1. E a gente pode dizer o seguinte, ó, eu usei um número de mols de hidrogênio que é exatamente igual ao número de mols de hidroxila. Se eu tiver um 2 aqui na frente, eu vou ter que ter um 2 aqui na frente, porque é 2 mols de HCl vão formar 2 mols de H+. Tá? Então, eu vou ter que usar 2 mols de OH-. 2 mols de NaOH geram 2 mols de OH- quando colocados em água, supondo sempre uma dissociação e uma ionização de 100%. Então, a gente tem essa situação aqui, ó. O número de mols de hidrogênio é igual ao número de mols de hidroxila. O número de mols, a gente viu nas aulas anteriores? Sim, vimos. Eu queria vir aqui para o ladinho, ó. Aqui para o ladinho, aqui, ó. Para mostrar uma coisa para vocês. Lembra, ó? Esta fórmula, meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais 10 anos. Não cansa com essa fórmula aí. Não cansa. Por quê? Porque essa fórmula é importante. É a equação geral das soluções. Olha só o nome, equação geral, uma equação importante pra caramba, né? Então, olha só, aqui está o número de mols. Só um pouquinho, o número de mols, então, ele é μ vezes V. A concentração molar vezes o volume. Muito interessante isso, sabe por quê? Porque nesse tipo de teste, nesse tipo de problema que envolve a neutralização, a gente não usa a concentração comum e também não usa o título. A gente usa a concentração em mol por litro. Só que tem que pensar o seguinte, eu não estou jogando um ácido contra uma base, estou fazendo uma reação dos dois, então eu tenho que pensar o seguinte, tá? Isso vai se dividir em 2 momentos, um momento ácido e um momento base. Quer dizer, eu vou ter que pegar a concentração
dos íons hidrogênio e multiplicar pelo volume. E isso de quem? De quem? Volume de quem? Volume de ácido, claro, né? Ó, e aqui eu vou pegar a concentração das hidroxilas vezes o volume de base. E como eu quero neutralizar, eu quero que fique neutro, eu vou igualar essas duas coisas aqui. Tá? Lembra que quem gera o hidrogênio é o ácido. Agora, só voltando aqui para o ladinho. O Jean me acompanha aqui, nós vamos para o ladinho e vamos olhar uma coisa interessante. Os ácidos, eles têm quantidades diferentes de hidrogênio. Por exemplo, o HCl tem só um hidrogênio, o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, o ácido fosfórico 3 hidrogênios. Tá? Isto aqui eu vou chamar de A. A é o número de hidrogênios que eu tenho no meu ácido. Dani, isso A aí não seria aquele N que tu falou, ó, que tu colocava lá, o hidrogênio, o N e o ânion. Exato, tá? Só que eu chamei de A. Depois vocês vão entender por que eu chamei de A. Mas é aquele N mesmo, tá? Que é característico dos ácidos, certo? Bom, pensa o seguinte, ó, quando eu largo em água este ácido, ele forma 1 mol de H+. Quando eu largo este ácido, 2 mols de H+. Estou supondo que ele está pronto para reagir, ele está reagindo, então ele está liberando tudo que pode, né, para reagir. E aqui, ó, o ácido fosfórico, 3 H+. Aqui apareceu botei um O aqui a mais. Tá? Então ficou 1, 2 e 3 H+. A mesma coisa acontece com as bases. Ó, essa base aqui, ó, tem uma hidroxila, essa base aqui tem 2 hidroxilas e essa base tem 3 hidroxilas. Se está pronto para reagir, mesmo que a base seja pouco solúvel, tá? Ela vai acabar reagindo com ácido. E ela vai acabar usando todas as hidroxilas que tem. Tá? Esta aqui usa uma hidroxila, essa aqui usa 2 hidroxilas, lembra que a hidroxila é negativa, e essa aqui libera 3 hidroxilas. Não, só um pouquinho. Uma estrutura dessa aqui é capaz de liberar 3 hidroxilas. Cada formulazinha libera 3 hidroxilas. Assim como a gente pensa assim, cada molécula de H3PO4 libera 3 H+. Não, para que serve isso? Bom, a ideia aqui é a seguinte, ó. Na hora da prova, ele coloca para vocês a concentração do ácido. Por exemplo, ele coloca lá a concentração do H2SO4. É 0,5 mol por litro. Mas isso aqui não é a concentração do H+, que é o que eu estou usando nessa outra equação aqui do lado. Ó. Ela não é a concentração do H+. Correto? Tá, Dani, por quê? Porque é o seguinte, se eu quiser só H+, lembra? Eu vou ter que pegar e multiplicar esta concentração aqui por 2. Por quê? Porque cada molécula de H2SO4 libera 2 hidrogênios. Matemática louca isso aí. E aí a concentração do H+ vai ser 1 mol por litro. Isso é uma baita pegadinha. Porque aí o cara dá essa aqui e o cara coloca isso aqui na fórmula lá, resolve, chega a um resultado, encontra a alternativa correta e está errada a resposta. Porque, na verdade, a concentração do H+ é o dobro, porque esse ácido ele tem 2 hidrogênios. Dani, se o ácido tiver 3 hidrogênios, tu bota um 3 aqui na frente, é isso? O que eu chamei esse número aqui? A. Então, vamos adaptar a nossa equação ali para o uso nas provas de vestibulares e do Enem. Vamos lá, então? Adaptando, então, a nossa fórmula. Essa concentração de H+, eu vou substituir por A vezes a concentração de A. Isso aqui é a concentração do ácido clorídrico, HCl. Isso aqui é o número de hidrogênios do ácido clorídrico, que é 1. Isso aqui é a concentração de ácido sulfúrico, H2SO4. O que é isso aqui? Isso aqui é o número de hidrogênios do ácido sulfúrico, 2. Tá? Muito cuidado. Então, eu digo que sempre é a fórmula do amava, né? Lembra que esse U aqui, que parece um U, é Mi. É uma letra grega, e que é o M grego. Então, eu digo que é a fórmula do amava. Amava, A-M-A-V-A. Claro que a gente tem que saber o significado, né? O A é um número de hidrogênios ionizáveis do ácido, aqueles H+, que ele vai largar lá, né? A concentração molar do ácido, o volume do ácido. E aqui, a mesma coisa. Quando se fala em base, é a mesma coisa. Então, aqui eu vou ter B vezes a concentração molar do B. O que é o B? O B é o número de hidroxilas que essa base libera quando está reagindo em água, vezes o volume da base. Então, eu tenho a única equação da titulação. A única equação matemática da titulação é a fórmula
do amava. Bom, se é a única equação, é bom a gente saber, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, numa questãozinha que eu montei para nós aqui, ó. Com pegadinhas, é claro, né? Pegadinhas, inclusive, que já usaram vários vestibulares, inclusive o Enem. Em uma titulação de 20 ml de ácido acético, o Doni, esse ácido acético tem 4 hidrogênios. Começa aí a pegadinha. Esse ácido é um ácido orgânico. Ele é o ácido do vinagre, e ele tem só um hidrogênio ionizável. Ele é um ácido orgânico, o ácido orgânico é um pouquinho diferente, vou colocar ele aqui em cima, ó. Ó, tá vendo esse hidrogênio que aparece bem no finalzinho da fórmula ali? Ao invés de colocarem os hidrogênios ionizáveis no início da fórmula, muitas vezes eles colocam no final da fórmula. É este hidrogênio aqui, ó, que vai liberar o H+. Ah, que loucura! Portanto, tem 3 ali que não vão ser liberados, então tem 3 que não vão ser liberados. Então, uma das coisas que eu já sei é que o A, ele é 1. Ah, se botar 4, foi. A concentração é 2 mol por litro. Então, a concentração do ácido, 2 mol por litro. Foi utilizado 40 ml, opa, esqueci do volumezão lá, ó, o volume do ácido. 20 mililitros. Foi utilizado 40 ml de NaOH, ou foram, melhor foram, né? Passei meio rápido aqui. Foram utilizados 40 ml de NaOH, cuja concentração é em gramas por litro. Só um pouquinho. O volume de base, ele diz que é 40 ml. O B, que é o número de OHs da base, como é NaOH, é só 1. Então, o B é 1. Qual é a concentração molar da base? Mas ele não quer a concentração assim, ó, me desculpa. Essa concentração aqui é em mol por litro, ele quer em grama por litro. Então, presta atenção. Primeiro, tu calcula em mol por litro. Depois, tu usa a equação transformadora e transforma de mol por litro para grama por litro. Muito cuidado com as pegadinhas. Primeira pegadinha está aqui, ó. Pega um ácido orgânico. Parece que tem um monte de hidrogênio, você vai botar 4 aqui na frente da fórmula, já vai dar tudo errado. Tá? Então, que fórmula eu vou usar? AMiA VA é igual a B, MiB, VB. Ó, número de Hs do ácido 1, concentração molar do ácido 2. Volume do ácido 20 ml. Tem que passar para litro. Presta bem atenção, eu vou dar uma dica, não dá para esquecer. Toda a equação que aparecer 2 volumes, tu pode usar na unidade que quiser, desde que os 2 volumes estejam na mesma unidade. Pode ser ml, ml, litro, litro, metro cúbico, ok? Tá? E lembra que essa equação tem quantos volumes? 2 volumes. Eu vou usar em ml para calcular tudo usando ml. Claro que se esse volume VA está em ml, o VB tem que estar em ml também. Então, olha só, o número de OHs do B, 1, a concentração molar do B, não sei, vezes o volume do B, que é 40. Ó, então, qual é a concentração molar do B? 2 vezes 20, 40. Dividido por 40, show de bola, deu 1 mol por litro. Está na alternativa lá, a alternativa A, por exemplo, 1 mol por litro, vai lá e marca. Errou, ele não quer em mol por litro, ele quer em grama por litro. Então, tu vai usar a transformadora. Lembra a transformadora? 10 dt com minha massa. Aqui é a massa molar. Só que a massa molar, o Enem normalmente dá para nós no problema, alguns vestibulares estão trazendo já a massa molar também, se não, tu pode calcular com a fórmula NaOH, então bem tranquilo, tá? E o que tu queres? Ó, com a concentração em mol por litro, transformar em concentração em grama por litro. E aí tu vais usar essa equação aí para finalizar esse teste, tá? Concentração comum é μ vezes a massa molar. Concentração comum vai ser 1 vezes a massa molar, que é 40. Tá? Então, a concentração comum é 40 gramas por litro, alternativa C. Sei eu, estou brincando, né? C, B, mas aqui está a resposta correta. Tá?
Muito cuidado. Vamos para os slides, vamos dar uma olhadinha nisso aí de novo, tá? Porque é importante e a gente precisa desse assunto. Você precisa, né? Assunto super, hiper, mega necessário. Muito bem. Mas eu vou te dizer, eu me obrigo com esse nosso... Né? Então tá, vamos lá. Soluções. Titulação ácido-base é o quê? Pegar um ácido, pegar uma base, juntar os dois e pá, sal e água. É, na verdade, é essa a ideia, certo? Então, esta reação é a reação de neutralização. Uma grande reação aí, tá? Olha lá, eu peguei ácido clorídrico, peguei o hidróxido de cálcio. Veja que a proporção aqui é diferente daquela que eu coloquei no quadro. Aqui é 2:1. Eu uso 2 mols de HCl para 1 mol de CaOH2. Por quê, Odone? Por quê? Porque a minha titulação ela tem que ser completa, total, e o número de hidrogênios, de mols de hidrogênio, e o número de mols de hidroxila, eles têm que ser exatamente iguais. E nesse caso são, tá? Tu tem 2 OHs, ali ó, CaOH2, então 2 mols de OHs, e tem 2 HCl, tem 2 mols de H+. Isso vai gerar 2 mols de água. Mas isso não me importa, o que importa é o seguinte, sempre que tu pensar numa neutralização, tu vai pensar no quê? Que o número de mols de OH vai ser igual ao número de mols de H+. Tá? Então, esses mols eles vão ser... Agora, olha só. Viu só? Eu peguei, só joguei. O que é número de mols de alguma coisa? É a concentração molar vezes o volume daquela coisa. Então, como eu estou falando de ácidos que têm H+, concentração molar de H+, vezes o volume de ácido. Isso vai ser igual à concentração de OH- vezes o volume de base, que é a base que contém o OH-. Só que esta equação está com um problema técnico. Lembra da história que eu falei? Tá? Porque nós não estamos levando em consideração a capacidade que a substância tem de liberar hidrogênios e hidroxilas em água. Então, a gente olhando para a fórmula, a gente consegue ver essa capacidade, né? Por exemplo, CaOH2 libera 2 OHs para a água quando cai na água. H2SO4, H2, libera 2 hidrogênios para cada molécula quando cai em água. E aí, como eu quero essa igualdade, eu tenho que dar uma trabalhada nessa equação. Tá? E aí entra o A, MA e o B, MB. Sempre lembrar que a concentração de H+, é A vezes a concentração molar do ácido. E a concentração de OH- é A vezes a concentração molar da base. Se H+ é do ácido, se é OH- é da base. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, olha só. Na fórmula que aparece para vocês aí, o A é o número de hidrogênios do ácido, o B, o número de hidroxilas da base. E esta equação é a única equação que eu vou usar na titulação. Então, tomar um pouquinho de cuidado aí. Tá? Aí eu peguei e botei um outro testezinho assim, ó, para neutralizar 20 ml de uma solução de HBr com uma solução CaOH2 0,1 mol por litro. Usei os mesmos caras do exemplo da reação lá. Não precisa montar a reação. Foram utilizados 10 ml de solução da base. A concentração da solução de HBr será de... E aí eu posso calcular ali, né? O que é importante, eu botei agora em vermelho ali, para marcar bem, né? E aí eu vou só substituir na equação. Né? Substituo na equação, olha lá, ó, número de Hs do ácido, 1, volume do ácido, 20. Número de OHs da base, 2, concentração da base, 0,1, e volume da base, 10. E aí depois o resultado, concentração molar do ácido, 0,1 mol por litro. Se ele pedir essa concentração, ou em título percentual, ou em comum, o que eu tenho que usar? A transformadora, que é uma equação bem importante, né? Aquela que eu coloquei no quadro lá, 10 dt com minha massa. Muito cuidado, tá? Porque a gente só consegue molar. Peguei outra questão aqui. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônia, NH3, é de 9,5 gramas por litro. A amônia é considerada uma base, gente, tá? Porque ela vai cair em água e vai reagir com água, formar NH4OH. Muito cuidado com ela. Com o intuito de verificar se a concentração da amônia corresponde à indicada no rótulo, 5 ml desse produto foram titulados com ácido clorídrico, de concentração 0,100 mol por litro. Para consumir toda a amônia dessa amostra, foram gastos 25 ml do ácido. Então, ó, eu tenho o volume do ácido, 25 ml. A concentração do ácido, 0,1 mol por litro. Tá? Eu tenho o volume de amônia, 5. Tá?
tem uma concentração de amônia que ele me dá que é 9,5 gramas por litro, mas está em grama por litro. Como é que eu vou fazer esse negócio aí? Tá, ele quer saber qual a concentração da solução calculada com os dados titulados. Primeira coisa que a gente tem que perceber, e o que eu fiz aqui, foi montar uma equação que coloca o NH4OH, o hidróxido de amônio. Viram que não peguei amônia, peguei hidróxido de amônio, porque aí a gente consegue enxergar melhor a reação. Tá? E o H+, reage com o OH- e forma água e forma aquele NH4Cl. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, como isso é uma titulação, a gente tem que já imaginar que vai usar AM, AVA, BM, BVB. Terceiro ponto, a substituição dos valores na equação para calcular a concentração molar da base. Qual é a concentração molar da base? Então, olha ali, ó. Viu que aquela concentração de 9,5 gramas por litro, eu nem olhei, tá? Por enquanto. Tá? E vou obter, então, a concentração molar da base, que é 0,5. Tá? Tendo 0,5, eu vou ficar entre a D e a E. Uma das duas é a minha resposta. Né? Por quê? Qual a concentração da solução calculada com os dados da titulação? Certo? A concentração indicada no rótulo está correta? Pô, Doni, como é que eu vou saber? Usa a fórmula transformadora. Concentração é igual a concentração comum, C, é igual a concentração molar vezes a massa molar. Nessa questãozinha aqui, então, a gente vai para o seguinte passo. Tá? Ele deu que a comum é 9,5, estava no frasco, no rótulo lá, 9,5, tá? É igual a μ vezes a massa molar da amônia. Veja, se ele me dá a concentração da amônia, não posso usar a massa molar do hidróxido de amônio. Eu uso da amônia, certo? E aí eu vou obter o resultado, que é 0,55 mol por litro. Então, estava correto o rótulo? Foi dizer, não estava correto não, prof. Tá? Porque eu calculei pela titulação, a titulação é o experimento, e deu quanto? 0,5. Quando eu fui calcular, transformar o do rótulo em molar, deu 0,55. Parece pouquinha a diferença, mas ela existe. Então, a concentração não é a mesma, e a resposta é a alternativa D. Boa, que questãozinha boa, hein? Certo? Bem boa essa questão aí. Parecida com aquela que eu fiz no quadro, só que essa aí é da FUVEST, essa tem rótulo, né? Essa tem rótulo bom, tá? Pessoal, comigo aqui então. Hoje foi titulação ácido-base, assunto importante para o Enem e para os vestibulares. Não esqueça, formulazinha é uma só. AMA-VA igual a BMB-VB. Aqui, CISC para Enem, aqui você faz, aqui você aprova. Um grande abraço e a gente volta com a aula número 48. Até lá.